Certeza. Então, assim, ó, para começar essa super live aqui no Go Brunch, a primeira coisa que eu vou pedir é: te apresenta, Alessandra, porque eu te acho fantástica. Se eu for falar de ti, eu gasto 1 hora só para falar de ti e te apresentar. Obrigada, Luciano. Então, eu sou professora de inteligência emocional. De todas as coisas que eu tenho aí na vida, essa é a que mais eu gosto de me apresentar. Eu trabalho com coaching disso. Eu sou coach de inteligência emocional desde o tempo em que chamava desenvolvimento de lideranças, que é uma coisa que se chamava há 15 anos atrás. Nos últimos 5 a 10 anos, o pessoal começou a chamar de coaching, né? Mas é isso, é desenvolver o mundo emocional no contexto da liderança, ou seja, pessoas que estão em organizações, que têm pessoas na sua equipe de trabalho ou que almejam posições de liderança. Então, esse é minha especialidade, é nisso que eu tenho trabalhado há 12 anos. Sou certificada em 3 escolas internacionais de inteligência emocional, então a gente trabalha com avaliação, treinamento e desenvolvimento de inteligência emocional na Conexão IE. E por isso que chama Conexão IE, porque a gente conecta diferentes escolas de inteligência emocional do mundo todo e professores do mundo inteiro que trabalham com isso nas melhores universidades. Ó, o Hugo está dizendo que não está me ouvindo. Ah, Aninha amada, você é suspeita, amiga. O Hugo Messias diz que não está me ouvindo. Vamos lá. Mas eu estou te ouvindo aqui, claro, Você e bom ainda som. não me escuta? Vou perguntar. Vamos ver. Eu dele falar aqui à vontade, achando que eu estou abafando, falando, ninguém está me ouvindo. Bem bom. Mas para mim, tu tá bem Fechar o claro Face, aqui. tá? Luciana, eu vou fechar o Face, ó. Fechei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir e voltar aqui o meu microfone só para ter certeza que vocês estão me ouvindo, tá? Agora tá te ouvindo. Me ouvindo? Ah, beleza. Então, vou fechar só o Facebook para a gente não ficar brigando, né? É que o teu tem problemas na transmissão. Porque tu tava usando a mesma máquina, né? Eu tava usando 2 máquinas. Isso, exatamente. Daí ele não me Eu deixou não. claro, eu fui usar a mesma. E aí ele dá conflito nas portas. Ah, então tá, mas isso só vou botar aqui do ladinho. Se tu me chamar agora no Face, eu só atendo pelo celular daí, tá? Eu adoro. E se tu quiser tentar, a gente faz. Claro, é óbvio que não ia dar certo, né? A pessoa fica tentando que não dá certo. Então, ó, se tu me chamar o Face, eu atendo por aqui. Daí eu boto o Face para cá, um fica aqui, o outro fica ali, tá? Fica à vontade. Em maio, a Alessandra veio fazer uma live com o E Luciano amei. no canal dele. E ela Amei. nunca tinha feito live e Na estava vida dela. apavorada. E aí, a live passou assim 1 hora em 5 minutos para ela. Estamos online já lá no Face, se tu entrar lá. E aí, o que acontece? Depois da live, você sabe, né, galera? Tem o pré-live, que agora não tem mais como ter, porque essa nova plataforma não dá esse espaço. Tem a live, que é o que nós estamos fazendo agora, e tem o pós-live, que é quando a gente fica fofocando, tricotando, falando como é que foi, o que não foi, as impressões e coisa e tal. E a Alessandra estava encantada. Luciano, eu amei, que coisa maravilhosa, que coisa Eu boa. achei o máximo. E ela fala, e se eu não cuidar, ela toma conta da live, eu não falo mais nada. E aí são dois que falam pra caramba. E ela assim, fui picada pela mosquinha da live, Luciano. E aí uma colega nossa em comum, a Fran, que foi aluna dela, uma pessoa fantástica, incrível, trabalha... Super consultora também, super coach. Fez uma live com ela no Face. E aí ela disse assim, vou aprontar, também vou inventar coisas, porque eu já fiz uma live com o Luciano, e ela falando, né? Já fiz uma live com o Luciano e eu gostei. E aí eu tô querendo saber o que tu aprontou nesse período de maio para agosto. Bah, eu aprendi uma tese, Luciano. Foi só o que eu consegui fazer. Terminei minha tese, vou ser doutora muito em breve. Setembro eu já sou doutora, se Deus quiser. Então foi o que eu consegui fazer, mas eu sabe que eu tenho uma dificuldade aí, é de ter essa programação tecnológica que vocês têm. Vocês têm facilidade em fazer isso. Eu sou um Mas senhor eu de acho que vai 48 anos. ser. Os alunos todos pedem que a gente fale sobre inteligência emocional, que a gente traga temas da IE. E o tema da nossa live hoje foi exatamente o que eu fui fazer hoje lá na Serra. A gente fez competências emocionais de liderança, trabalhamos no desenvolvimento de um time de líderes. Então, o que eu tenho feito bastante é isso ultimamente. Tenho trabalhado com coaching de grupos de líderes. E aí a gente já pega
o pessoal e trabalha especificamente necessidades de cada um e da própria empresa, né? Da próprio grupo. Quando a gente fala necessidade, parece uma palavra meio feia, não é isso que eu quero dizer. É assim, aonde a pessoa tenha um foco de desenvolvimento, aonde ela percebeu que ela quer ganhar gás, né? Ali ela precisa de um help. Só que esse help é a pessoa que entende que pode desempenhar melhor. É mal compreendido às vezes isso. Tu tá me mandando convite, Luciano? Eu já tô tagarelando aqui. Já mandei. A minha dúvida é, ó, Agora vai dar. entra aí que eu já... Assim, vou aprontar, também vou inventar. Ó, e agora? Disse só, será que tu me convidou para participar? Olha só. Está ao vivo agora, eu só tô vendo a tua live. Calma, tu já vai entrar agora na live. Tu já está sendo adicionado, agora tu tem que botar OK. Participar. Ó, que legalzinho. Olha ali, ó. Olha lá. Agora deu certo. Muito bom. Agora temos duas lives, uma para cá e uma para lá, ó. Uma olha para cá, outra olha para lá, viu? Legal, gostei. Coisa de Luciano, né? Isso aí, só que assim, ó, para essa aqui não ficar... Isso, daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o volume de qual? Dessa aqui? Como é que eu faço? Tira do Face. Tira do Face. Então, peraí. Pronto, tirei o volume do Face. Deu agora? Deu. Tranquilo? Joia. Bom, eu tenho uma pergunta para ti, para começar esse nosso trabalho, depois de toda essa nossa peregrinação tecnológica, que é assim, foi tu mesmo que propôs o tema, a gente conversou, essa questão de competências emocionais na liderança. Antes de te perguntar o óbvio, como a gente faz para mapear isso, eu vou te perguntar de outra forma. Qual é a importância do líder ter a competência emocional? Tá, peraí que eu ainda estou te ouvindo de duas vezes. Eu ouvi tua pergunta, só não quero que as pessoas te escutem duas vezes, como eu estou te escutando. Como é que eu te desligo aqui? Ah, vou botar um fone de ouvido em ti aqui, peraí. É o que eu fiz aqui, ó. Pronto, ó, te pluguei aqui, agora ninguém mais te escuta. Se tu falar aqui, ninguém escuta, certo? Vamos ver. Foi? Beleza? Show de bola. Voltamos. Show de bola, a gente segue o baile, né? Então, a outra pergunta era... Desculpa, faz de novo a pergunta agora, Luciano. Claro, a dúvida que eu tenho é assim, ó, Alessandra. Qual é a importância para o líder ter competências emocionais? Qual é a real importância do líder ter essas competências emocionais? Fica sempre mais fácil da gente pensar quando o cara não tem. Porque quando o cara não tem, todo mundo pede socorro. É isso que acontece. Quando uma pessoa não tem competência emocional, ela não consegue dar conta nem do que ela está sentindo, muito menos do que o outro está sentindo. Então, aqui tem uma separação importante para nós. O que é competência emocional, o que é competência social, o que é intrapessoal, o que é interpessoal. A gente poderia chamar a nossa live de competências emocionais e sociais, ou socioemocionais. Mas o que a gente tem entendido, e é isso, por isso que a gente não precisa dizer, é que todo social, toda competência social, nasce de uma competência emocional. Ou seja, quando eu me conheço, quando eu me mapeio, quando eu conheço minhas forças, minhas fraquezas, eu começo a ter mais noção do que efeito eu tenho nos outros, e eu começo a ler melhor os outros. Não só a mim mesmo, mas ler as pessoas. Perceber as pessoas que eu deveria ter um pouco mais de pressa ou um pouco mais de paciência, por exemplo, no trato com essa pessoa. Perceber pessoas que eu posso fazer uma determinada abordagem mais direta e outras que eu deveria ter um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de floreio antes de pedir alguma coisa. Só para dar um exemplo. Então, quando a pessoa tem competências emocionais na liderança, ela se conhece melhor e os seus gatilhos emocionais e, por consequência, faz esse trabalho melhor na sua equipe de trabalho. Mas sempre começando em si. Então, ele começa tendo mais consciência emocional. E isso vai permitindo ele ter mais controle emocional. Por isso que eu digo que é muito mais fácil quando a pessoa não tem.
E quando a pessoa não tem consciência emocional, a gente diz assim, meu Deus, é um bronco, é um brusco, Um ogro. é um ogro, né? É uma bruxa, se for uma mulher, né? É uma pessoa que não dá para chegar perto, é uma pessoa tóxica. Então é muito mais fácil a gente lembrar e perceber quando falta isso. Agora, se tu sabe que uma pessoa tem competência emocional, é gostoso estar perto dela. Essa pessoa é agradável de se conviver. Essa pessoa mostra quando não está bem. Não é assim só estou sempre feliz, não é isso. Mas se eu não estou feliz, eu mostro que eu não estou feliz. Eu vou lá e eu aponto para ti que aquilo não está legal. Te digo de uma maneira a não te ofender. Consigo ser assertivo. Qual que é o princípio da assertividade aqui? Que a assertividade vem a ser a competência emocional aplicada no meu comportamento, na minha fala, mais especificamente, na minha comunicação. Porque geralmente o pessoal fala em comunicação assertiva, né? Então, o que é uma pessoa assertiva? É a pessoa que ela fica exatamente no caminho do meio, num sentido de que ela não é nem agressiva, ou seja, passando por cima dos outros a partir do seu interesse, e nem passiva, ou seja, abrindo mão dos seus interesses por causa que o outro fez ela abrir mão. A assertividade fica bem no meio do caminho. E aí eu consigo não me ceder nem à raiva e nem ao medo. Por isso que eu tenho competência emocional, porque nenhuma delas me driveia. Eu consigo perceber aquilo que pode me levar para um lado ou para o outro e fico no meio do caminho. Então, só para dar um exemplo aqui, pela fala, pelo comportamento, competência emocional, tu sente que é bacana ficar perto dessa pessoa. Mais uma para a gente pensar também, que eu gosto muito, da Maya Angelou. A Maya Angelou, ela era a mentora da Oprah Winfrey, uma grande escritora americana. E ela dizia assim, eles podem não se lembrar do que você disse, eles podem não se lembrar do que você fez, mas certamente eles vão se lembrar de como você os fez se sentir. Então, competência emocional tem a ver com isso. Como que eu também ativo o emocional do outro? Como é que eu faço o outro se sentir? Como? No mínimo, a gente quer que essa pessoa se sinta bem, né? É que esse bem é um amplo espectro. É relativo, né? Porque cada um tem um jeito de sentir-se bem. Então, o que tu propõe, o que a inteligência emocional nos propõe, é que a pessoa, o líder que tenha esta habilidade, ele tenha a capacidade de fazer a leitura da necessidade e de uma palavra, de uma expressão que eu uso que é assim, a porta de entrada de cada um. É isso aí. A leitura do outro. Reading people, como os americanos falam. A pessoa consegue ler pessoas. Né? O líder, nesse caso, consegue ler pessoas. A gente fala muito em empatia. Empatia é trabalhado muito nos treinamentos organizacionais. Só que empatia não é simplesmente conseguir conectar o sentimento do outro, como a gente costuma dizer, se colocar o sapatinho do outro, né? Empatia é uma ferramenta de liderança. Um líder que não consegue ler a pessoa que está à sua frente não sabe sequer dar um feedback para ela, perceber que ela está chateada antes de fazer uma tarefa, perceber que ela foi fazer algo e voltou pior. Então, se eu não sei ler a pessoa, como é que eu vou liderar ela? Empatia tem a ver com a ferramenta de liderança. Então, a pessoa tem todas as competências técnicas, todos os textos que precisa, toda a habilidade. Mas se ela não tiver esse trâmite, esse trânsito no emocional, ela vai ter um entrave na sua liderança. Isso aí, isso aí. A verdade é que quanto mais essa liderança, onde é que ela vai precisar mais da competência emocional? Onde houver mais relacionamento. Então, se ela tiver uma liderança técnica, puramente técnica, ela vai usar pouco da inteligência emocional, porque ela vai falar da técnica. Mas toda vez que se tiver que tomar uma decisão, que houver uma decisão colegiada, que houver um projeto a ser planejado com mais pessoas e não uma só, toda vez que eu passar o bastão para uma outra área daquilo que eu estou fazendo, toda vez que eu interagir com públicos externos, eu vou precisar de inteligência emocional. Toda vez que eu interagir com pessoas, eu vou precisar ler pessoas. Portanto, eu vou ter que trabalhar com emoções. E aí eu preciso de competências emocionais. Hoje eu fiz uma postagem no LinkedIn. Eu não sei se chegaste a ler a postagem que eu fiz. Eu fiz uma postagem assim.
As trocas de gestão geralmente trazem conflitos, porque o que acontece? A equipe ela está acostumada com um tipo de gestão, com um tipo de liderança, e isso facilita, às vezes, ou nas outras dificulta, o andar da carruagem. Quando nós temos um líder tóxico, o que a gente vê? Eu falo como administrador, como gestor. Quando nós temos um líder tóxico, a própria equipe fica feliz quando esse líder é retirado do cenário, porque daí... Com certeza, as pessoas comemoram. O que impedia de trabalhar, ou que os fazia trabalhar de forma oprimida, está retirado. Fantástico. Mas o meu texto em específico, ele abordava a seguinte situação. Quando a equipe e o líder estão de forma negativa trabalhando na empresa e ainda mobilizados por esse líder. A direção retira esse líder e coloca um líder que vai trabalhar. E ele encontra um paredão. Nossa, acontece direto isso. Nesse ambiente. E um paredão de viúvas. Ou de viúvos, né? Todos. Ele encontra um paredão de viúvos e viúvas, porque ele encontra um paredão de pessoas que se identificavam com a liderança anterior e que, portanto, têm uma resistência por terem perdido essa liderança anterior e por ter que lidar com essa nova realidade, né? Vamos lá. Tu falou numa palavra aí que para nós é chave, liderança tóxica. O tóxico não é só porque é, digamos assim, nocivo para o organismo, como se fosse uma droga ruim. O tóxico é porque é gostoso, tá? É porque, na verdade, as pessoas se viciam nessa forma de liderar. Tem muitas empresas que o líder tóxico, por mais que ele deixe, como eu brinco, um rastro de sangue, no sentido de que ele deixa pessoas lesionadas, ele é idolatrado. Essas lideranças, muitas vezes, elas têm ao redor delas pessoas que ame-o ou deixe-o. Então, que são pessoas que ou amam, adoram, idolatram, ou pessoas que estão fora da proteção solar desse líder, né? E que acabam tendo que penar por não estar em torno dele. Então, tu trouxe um exemplo aí de que não é sempre que as pessoas percebem essas dificuldades emocionais. Quando é que a gente sabe que precisa trabalhar isso? Pelo nível de desconforto. Por isso que a gente comentou antes, por que é bacana ter competência emocional? Porque é bom trabalhar perto dessa pessoa. Eu saio de manhã, eu saio leve, porque eu me sinto parte deste grupo, eu me sinto parte dessa empresa. Não é um esforço para mim. Não quer dizer que eu esteja morando meu Deus, no melhor lugar do mundo. Não é isso. Eu tenho dificuldades, a minha profissão tem dificuldades, nosso país tem dificuldades. Mas se eu estou perto de um líder bacana com inteligência emocional, é viável, é possível. Fala, Luciano, te cortei. Não, como a gente sempre fala, Ali, é um bate-papo. Eu sempre brinco com as pessoas assim, ó, eu gosto muito de tomar chá, né? Eu já trabalhei numa casa de chá, então eu sempre digo assim, ó, os meus convidados é como nós estivéssemos tomando um chá. É bem tranquilo, é bem light, eu não sei tudo, tu é super conhecedora, mas tu também não sabe tudo, então a gente vai batendo papo, vai trocando informação. As experiências são fantásticas. As experiências são fantásticas. Né? A Ana disse aqui que está com delícia acompanhar a gente. Pessoal, eu tô vendo que aumentou também na live do Face, bem legal. Quero perguntas, pessoal. Contextos, lideranças de vocês, a gente quer poder contribuir com vocês que estão assistindo. Super legal, tô vendo um pessoal lá no Face tem um grande amigo meu que é o Rossano, que está nos assistindo e está de olho nesse papo, porque ele tem 4 lojas e ele tem 4 equipes desafiadoras para comandar. Eu só imagino. Eu conheço lideranças aqui, eu não vou apontar os líderes que eu estou vendo aqui, mas fiquem à vontade para trazer suas ideias, suas dúvidas e seus comentários, porque a gente acaba trabalhando com isso e vendo situações bem específicas, né? Onde eu estou trabalhando mais hoje com lideranças com IE é em equipes de TI e equipes de projetos específicos que se monta e desmonta facilmente, né? E mais estilo TI, assim, a área de serviços, né? O TI, eu já fui ao Rio dar uma palestra sobre IE, baseado tudo no teu material. Eu sempre digo isso para ti, né? Eu fui em fevereiro. Já foi pro Rio o meu material. Eu fui no Rio, no meu coração e na minha cabeça, tudo que tu fala aí, o teu material, eu levei junto.
E aí fui lá fazer o trabalho, foi muito legal, foram para um pessoal de TI. E o que eu sinto? O pessoal de TI, talvez eles já devem estar conectados em TI pelo seu perfil, eu deduzo, né? E eles têm uma dificuldade ou uma limitação maior nas trocas e nas comunicações emocionais. É a leitura que eu faço, porque eles se conectam ao sistema e ao programa, e eles trabalham tão submersos dentro disso, é tão intenso, que eles parecem que o programa e eles é uma coisa só. E eles conseguem trabalhar muito bem entre eles como equipe, porque são ramificações trabalhando, mas isso não quer dizer que haja uma troca emocional. Às vezes eu percebo que é uma troca técnica, mas não uma troca emocional. Porque eu tenho um desses meninos que hoje ele está num cargo de liderança e eu fiz coaching para ele, coaching não, eu fiz uma mentoria para ele, e aí eu até disse assim, ó, tu tem que aprender a te relacionar com as pessoas. E aí a gente fez seguidas sessões, acho que umas 10 sessões de lives. Hoje ele é líder de uma área de TI nos hospitais do Rio, top de bola o cara, mas desenvolvendo aquelas competências de interação. Mas isso é uma restrição. Se tu vai pegar o pessoal lá do comercial, o pessoal que trabalha com vendas, já é bem Luciano daí, né? Comunicativo, explosivo, interativo. Mas mesmo assim, nas áreas de venda, nós também encontramos dificuldades. Porque essa questão é o que tu trouxe aqui para nós lá na abertura. É a capacidade individual de cada um, né? Porque tu tem que fazer a tua autogestão, mas tu tem que olhar para o outro, perceber as necessidades do outro e fazer a interação das tuas necessidades com as necessidades do outro, e o resultado tem que ser bom para os dois. É como uma negociação em tempo integral. E veja só que legal, tu trouxe várias coisas aí nessa teu exemplo. Com relação à TI, antigamente se tinha, e era muito comum nas empresas, tu ter a tal carreira Y, né? Em que a gente podia ou ir para uma especialidade, e você podia ter no mesmo nível de um gestor, um especialista, ou um gestor de pessoas. Na TI ainda tem isso, tal arquiteto de TI tem a ver com isso, aquela pessoa que é o top na sua linha de especialidade. Só que hoje, mesmo um arquiteto, mesmo um cara que seja super especialista, em algum momento ele tem que interagir com pessoas, mesmo que ele não seja o gestor de pessoas. E muitos enroscos saem por isso, porque as pessoas acabam indo para um lado ou indo para o outro. Vou dar um exemplo, né? Uma vez eu fui fazer um treinamento de inteligência emocional lá na Serra e tinha uma gestora de TI. Daí ela chegou e disse para o grupo, eu vim aqui porque eu era uma ótima especialista na minha área e inventaram que eu tinha que cuidar de pessoas. E agora eu estou tendo que fazer esse curso e tal, porque eu não gosto da ideia, mas eu tenho que lidar com pessoas. Então, é claro, é uma brincadeira isso, porque não tem como você não lidar com pessoas. Por mais que você seja um especialista, você vai trabalhar com outros especialistas e ali estão mais pessoas para você lidar. Agora, o que tu trouxe me lembrou uma outra coisa também, Luciano, que num grupo, a gente geralmente faz uma composição de competências, tá? Legal, o Hugo já tem uma pergunta para nós, eu vou chegar nela. Eu só ia comentar que, por exemplo, o vendedor, ele é conhecido como um perfil mais aberto, a gente poderia dizer mais extrovertido, mais fácil de ler. Mais fácil de ler, mais comunicativo. Só que tem vendedores e vendedores. E se tu faz uma venda técnica, não necessariamente tu ser extrovertido vai te ajudar a vender. Eu até brincava nos cursos que testes de personalidade às vezes fazem caixinhas que são muito restritivas. Então, se tu botasse, por exemplo, como uma competência, extroversão, que é um traço de personalidade, não tem nada a ver chamar isso de competência, né? Eu brincava e dizia, tá, mas se o cara for introvertido e vender, tu não quer ele? Quer que ele seja extrovertido ou quer que ele venda, né? Eu quero que ele dê resultado. Eu quero os entregáveis. É isso que eu quero. Qual o perfil? Exato. Se ele me dá resultado quietinho. Exato. Então, a medida da competência é o quanto aquilo te ajuda a desempenhar. Por isso que é uma competência, né? Agora vamos responder o Hugo ali. Há uma maneira de dosar a empatia para que os liderados não tirem proveito e o líder não seja enganado? Legal essa, Hugo. Pergunta forte essa do Hugo, é muito boa. Porque, na verdade, a empatia ela é super mal compreendida, né? O cara que é empático, ele corre o risco de ser
somatizador dos problemas do grupo. Então, ele corre o risco de ser um esponjão. Um dos últimos treinamentos que eu contratei, inclusive a gente fez ele, é um treinamento sobre guia de sobrevivência na selva do empático. É assim que chama o treinamento. Mas que nome, meu Deus do céu! É de uma professora americana muito bacana, a professora Judith Orlov. Empathic Survival Guide. É exatamente esse o nome do treinamento dela. E faz sentido isso. Faz sentido a gente pensar que a empatia, ela pode te fazer captar coisas demais. Eu até brinco que você tem que, se você é um empático, você tem que ter um bom filtro anti-spam. Que nem uma caixa de entrada, tem que ter um bom firewall. Precisa ter um bom filtro ali para você não captar coisas que não te pertencem e que não ajudam a desenvolver. A empatia é uma ferramenta de leitura, não significa que você vai pegar todos os problemas que estão passando na esquina e dizer que são seus. E no caso de um líder, é importante ter esse tipo de filtro para não ser enganado. Agora, o para não ser enganado não deveria ser com uma pessoa empática, porque se ela tem empatia, ela tem que saber ler, inclusive, a manipulação. A empatia é uma força, é uma super lente para ler a realidade, para ler o mundo emocional do outro. Se eu sou realmente bem empático, eu tenho uma boa via para minha intuição. E eu vou sentir um cheirinho, assim, de manipulação no ar. Assim que uma pessoa tentar me impor culpa, por exemplo, tentar me fazer uma coisa que eu não quero, eu vou conseguir ler isso. Então, empatia não é simplesmente ouvir, é ouvir com propriedade, saber o que tu tá tirando dali, né? E eu me lembro da tua palestra no dia 31 de outubro do ano passado. Sabe por que eu não esqueço o dia da palestra? Não é porque é dia das bruxas, é porque 31 de outubro é o aniversário da minha bruxa particular, a Marcinha. Vou apanhar. Mas é que ela sabe que ela é uma bruxa, porque ela é uma bruxa linda. Ela é uma sul, bruxa boa. do bem, ela é. E do bem, maravilhosa. Olha o vermelhão que eu fiquei, olha só, né? Eu tô sentindo que vou apanhar hoje. Vou dormir no sofá. Eu me lembro que tu trouxeste a questão desses vampiros manipuladores que existem nos ambientes de trabalho. E o líder, ele, com a empatia, ele tem que ter a habilidade de usar a empatia para usar o que tu disse, né? A lente e prescrutar o interior da criatura e ver, não, esse aqui não é um necessitado, ou um carente, ou um doído. Ele é um manipulador. Forte isso que tu disse, por aí. Gostei de dizer que não é um doído, né? É porque o problema do empata, ele só lê a dor. Se ele só lê a dor, ele não foi uma camada abaixo da dor, que é toda essa máscara de dor que as pessoas podem usar, né? Porque uma das maneiras de controlar o outro, aliás, uma das maneiras mais comuns de controlar o outro, é provocar culpa. Então, toda vez que eu consigo te fazer algo porque eu te coloquei culpa, eu tô te manipulando, né? Então, essa é uma das maneiras mais simples e comuns de manipular alguém. Ali, tu me conhece já faz uns 3 anos, a gente já fez várias lives, eu tenho vários... Cheguei num determinado ambiente que eu estava desenvolvendo uma tarefa e o cidadão olha para mim, ó, pesado, hein? Tá na live, tá gravado. O cidadão olha para mim e diz assim... Socorro! Tá lá no Face, que é pior ainda, né? O cidadão olha para mim e diz o seguinte, assim... Luciano, todo mundo te odeia aqui. Por que tu não vai embora? Isto é o que você acabou de falar. A pessoa tenta te jogar culpa para que tu, te sentindo culpado, é verdade, vou embora. Né? Nesse caso, ele deu 2 fechadas. Uma até pode ser culpa, mas eu enxerguei um outro jeito de manipular aí, que é diminuir os teus feitos para melhorar os dele. Esse é um outro jeito de manipular. Sim, mas por te conhecer e trabalhar contigo há algum tempo, eu li imediatamente isso e dei o meu sorriso de paisagem e devolvi. Sim, tu tem razão, mas sempre é um ambiente bom para a gente plantar o amor. No meio das pedras sempre nascem flores. E aí desconstruir a pessoa. E aí sair por cima não é todo mundo que sai, né? O problema é esse, quando a gente compra o discurso do outro, a frase do outro, como verdadeira. A gente até chamando aqui, vou chamar para uma palestra que a gente vai fazer lá com a Fran, do Buda no RH, né?
Muda no RH, eu vi. Isso. E uma das coisas é exatamente esses princípios budistas. Eu me considero budista não porque eu conheça mantras nem nada, mas pela prática budista. E porque os textos que eu leio têm muito a ver com material de inteligência emocional. Então, não é acaso também que o Daniel Goleman fala de mindfulness. O professor Richard Davidson estudou monges budistas, que é um parceiro do Goleman e da IE. Então, o pessoal da IE, eles estão indo para uma vibe de mindfulness e de trabalhar a meditação e a autoanálise, né? Então, eu ia chegar lá para isso que tu comentou agora. Quando uma pessoa diz algo que é para nos ofender, a gente não deveria ter uma resposta imediata. A gente deveria simplesmente não responder. Não responder já é uma ação, e é uma ação com muita inteligência emocional. Abrir mão de algumas brigas é um ato de inteligência emocional. Não vou dizer que a gente tenha que abrir mão de todas, né? Mas tem umas que aí que a gente vale a pena comprar, né? Isso que tu trouxeste, povo, agora eu vou olhar para o Facebook, povo, isso que a Alessandra falou é sério. Nós temos que escolher quais as batalhas que nós vamos entrar. Isso aí. E essa situação da pessoa manipulando e diminuindo é uma das quais a gente não tem internaliza, processa, analisa e deixa a pessoa no vácuo. E o bom é porque você tira o alvo da sua testa também. Porque toda vez que uma pessoa faz isso, ela já tem isso por hábito, não é você a primeira vez que ela fez isso. E se você não tiver uma resposta muito evasiva, muito importante, ela vai escolher outro alvo, ela vai seguir a vida dela. Ela não vai continuar contigo. O tipo de pessoa que gosta de briga encontra nisso um estímulo. E se você dá esse estímulo, ela vai querer mais com você fazer isso. Eu sempre, quando eu dou treinamentos e desenvolvo equipes, eu digo para eles assim, ó, pessoas assim, como esse menino, já faz um tempo, mas eu gravo e eu gosto de usar as experiências para trazer, porque eu acho que isso é muito enriquecedor, porque as equipes sempre têm conflitos, né? E eu sempre digo assim, ó, a pessoa que gosta de brigar, de bater boca, se tu descer pro nível dela, ela vai te ganhar. Porque ali ela é expert, ela domina e ela vai sempre tentar te puxar. Enquanto que se tu tiver essa reação, como tu mesmo dissesse, diferente, tu estimula a pessoa, de um jeito ou de outro, a vir pro teu ringue, que é um nível diferente, onde ela pode crescer, onde ela pode se desenvolver, mas que seguramente quem está crescendo é tu. Porque tu está conseguindo conduzir com equilíbrio e com inteligência emocional a situação ao qual tu foi desafiado. Porque eu sempre digo assim, né? É muito bom quando tá tudo bem e tu tá numa equipe vitoriosa, numeroso, o pessoal te ama. É barbada, né? O verdadeiro desafio está quando tu está num local oposto. É verdade. Porque daí tu vai ter que colocar em prática toda a tua teoria e todas as tuas vivências. É o que eu brinco com. Tu tá bem em cima do que a gente comenta nos nossos treinamentos. Inteligência emocional num mundo inteligente seria facinho. Justamente inteligência emocional a gente tem que ter num mundo de provas e dificuldades em que as pessoas não têm inteligência emocional, em que elas vão desafiar a inteligência emocional. É esse você que é o... vai ser o único que tem na mesa. Vai ser chamado e dizer assim, minha inteligência... Quando o cara te provoca, quando ele te causa problema, quando ele te puxa o tapete. Eu me lembro dos desenhos que eu fiz para ti, né? Essas... Ah, tá. A Márcia acabou de me informar que eu tenho que baixar o tom de voz porque tá dando eco. Olha só. Eu tô com o fone aqui, não tô te ouvindo lá, né? Tem que ver se eu também não tô falando alto. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É que aqui saudade desse bolinho da Márcia. A Márcia faz um bolo delicioso. Nossa. A Márcia faz vários bolos dele. Vocês do Face. Aquele bolo de chocolate da Márcia, Deus ali. Tá, mas eu ia comentar uma outra coisa que tu falou agora, Luciano, como a gente tem que também, voltando para o nosso tema da nossa live, né, da liderança. O Coutinho contou uma história que eu acho que vale a pena contar, ele não se importaria de eu contar. 2 pessoas da equipe dele se debicaram, né, e uma era uma mulher que deveria passar um recado, não passou, e aí o outro ficou bravo com ela, enfim. E os dois vieram com histórias diferentes a respeito do que aconteceu. E esse líder fez uma espécie... Márcia, exatamente, os bastidores.
E esse líder dizendo que fez uma espécie de acareação. Pegou os dois da equipe, colocou os dois juntos e disse: olha, pessoal, vocês estão me contando histórias diferentes para o conflito que aconteceu, né? Eu queria que vocês me esclarecessem o que houve, né? E ele ficou ali só ouvindo. E disse que os dois primeiro brigaram, falaram, né? Aí depois que ele escutou toda aquela briga, ele disse assim, tá, posso dizer o que eu acho que aconteceu? Eu acho que você, fulano, não tinha que ter provocado ele assim, assim. E você, ciclano, eu acho que você deveria ter ido falar primeiro com ela, não deveria ter vindo falar comigo. Aí ele só trouxe a situação como ele tinha lido. Diz que os dois imediatamente pediram desculpa um pro outro. Fizeram as pazes ali. Ah, o Ali, bolinho da Márcia falando. acredite você ou não, o vídeo tá lá gravado, eu pus no YouTube. Eu trabalhei em charqueadas em 2016. Eu liderava uma equipe com 16 pessoas lá, 8 meses. Eu acabei não ficando porque a Márcia não queria ficar na cidade, então a gente, ok, não, né? Então eu passava de segunda a sexta lá, sábado e domingo em Porto Alegre. Foi emocionante, emocionante. E aí saiu a sub, eu tive que trazer outra sub. Eram 3 lojas, eu ia trazer a sub então de São Jerônimo. E a menina que trabalhava comigo na loja, eu posso dar os nomes porque elas adoram quando eu conto a história. A Ingrid trabalhava comigo na loja. Se estiver assistindo, Ingrid, é contigo. Não traga a Rose. A Rose era a menina que ia ser sub na loja. Não traga a Rose porque a Rose não presta, porque a Rose vai dar problema. E eu tentando administrar, né? Uma lá numa loja distante e a outra aqui. O que eu fiz? No primeiro dia que a Rose veio de São Jerônimo para assumir a subgerência comigo, botei as duas sentadas num sofazinho que só cabiam as duas, numa salinha, e disse assim: ok, meninas, vamos ver qual é o problema entre vocês duas. Primeiro se degladiaram, exatamente que nem nesse caso. Passado um tempo, eu disse assim, ok, vocês ouviram o que uma falou para a outra? Ah, blá, 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 blá. Nada do que vocês falaram é o que vocês pensam uma da outra. Isso é o que os outros falam de vocês para vocês. E aí nós chegamos à conclusão que os fatos que faziam elas terem rancores uma com a outra era devido às conversas paralelas das equipes das respectivas lojas. Que a fulana não gostava da outra, a Beltrana não gostava da Ingrid. Hoje são grandes amigas e este é um case que eu conto sempre de sucesso de como se administra conflito na equipe. Exato. E o que tu fez, na verdade, foi as pessoas poderem, de fato, esclarecer o que aconteceu, que foi o caso desse líder, com paciência, ou seja, ele não ficou passando pano quente também, que seria não deixar as pessoas falar, deixa as pessoas falarem, porque uma das coisas que se faz na gestão da raiva, e aqui já fica a dica para todo mundo, a gente sabe disso intuitivamente, né? Quando tu tá com raiva, tu quer ser ouvido, tu quer falar. Tu quer poder dizer o que tu tá sentindo. Então, se tu numa equipe tá com alguém com conflito, deixa essa pessoa falar, escuta ela atentamente, não tenta direcionar o que ela vai dizer ou a solução possível. Primeiro escuta. Depois que a pessoa falou bastante, ela já gastou aquela raiva. E daí ela O já jarro consegue pensar passeou. melhor, né? Essa é a ideia. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Aqui, exato um exemplo de como um líder com competência emocional não apenas fez a gestão de um conflito, mas impediu que aquilo continuasse. Morreu ali o problema. As pessoas se entenderam, combinaram que iam fazer diferente. E isso não é uma coisa que tu faz uma vez e deu. É aí que entra a inteligência emocional também. Como ela é uma inteligência, ela é uma habilidade de lidar sempre que aparecer um problema emocional, atualmente vai agir na direção da solução. Então, isso não é uma vez e nunca mais, isso é sempre. A cada novo desafio de interação social, de como resolver um problema, de como responder a alguém que te escreveu um pouco torto uma mensagem, tudo isso vai requerer que você tenha uma inteligência para olhar isso, né? Uma competência para ler essa informação. Que na verdade é um trabalho continuado, né? Tu não chega lá, rega a plantinha e deu. Nunca mais vou dar água para ela. Nunca Não. mais vou precisar fazer isso. Vai sim. Eu sempre digo assim que o trabalho de prevenção, inclusive nesses temas, é muito mais importante do que apagar incêndio. Isso. Então, assim, vou falar como gestor. Se tu quer não ser bombeiro, e sim ser gestor, tu tem que fazer um trabalho preventivo na gestão das tuas equipes. Inclusive, saber identificar
cada personalidade que tu tem, cada figurinha que tu tem, para saber como extrair o melhor deles na melhor posição. Por exemplo, quando eu trabalhava diretamente com gestão de farmácia, o que eu fazia? Tinha medicamento e tinha perfumaria. Eu jamais pegava o fulano. Bom, o cara não gosta de perfumaria, então vou botar ele na perfumaria. Não, não funciona. O que a gente tem que fazer? O que tu gosta, fulano? Eu gosto de medicamento. Ok, então vou te colocar no medicamento. Mas é lá que eu vou te cobrar. Perfumaria tu esquece, eu vou te cobrar. E aí ele me entregava melhor, porque ele estava no lugar que ele sabia. Isso o gestor tem que saber fazer. Ele tem que entender a demanda do serviço que ele tem e entender as figurinhas que ele tem ali, o que vai entregar melhor para ele em cada uma das tarefas. Senão ele vai ter sempre que ser bombeiro, apagando incêndio. E é horrível ser bombeiro. Não há nada mais desgastante do que você tentar fazer o que você não gosta de fazer. Então, também aqui a gente toca num outro ponto que a gente tinha prometido lá atrás. É bom que a gente vai cumprindo a pauta no meio do caminho. Como é que a gente desenvolve, né? Para desenvolver essas tais competências emocionais... Ana voltou. Seja bem-vinda, Ana. A Tamile, que está nos assistindo lá no Face, trabalhou comigo lá em Charqueadas. Ela lembra da história que eu contei. Da Ingrid e da Rose. Pessoal que está chegando no Face, eu vi que chegou um pessoal novo aí. Fiquem à vontade de fazer comentários, pessoal. Aqui da live também. Como é que é o nome desse lugar aqui? Golbranch, né? Achei super bonitinho. Bem, bem bacana o nosso palco. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas e comentários também, né? Ó, a Ana deve estar digitando alguma coisa ali, ó. Tô vendo que ela está digitando. Então, eu ia comentar como é que a gente desenvolve. A gente, para desenvolver competência emocional, existem várias maneiras de medir. Mas o que a gente tem percebido nos últimos anos é que não basta uma autoavaliação. Se você se avalia, você tem um olhar, você não sabe que imagem você projeta. E é muito da escola do Daniel Goleman, que a gente representa aqui no Brasil, você perguntar para os teus pares, você perguntar para os teus liderados, pessoal, o que eu preciso desenvolver, né? É mais ou menos essa a ideia. Porque se eu tenho inteligência emocional, eu me conheço, eu até consigo lidar e navegar, mas eu não tenho como saber como é que os outros me leem. Eu não sei qual é o efeito que eu causo nos outros. E nada mais inteligente do que fazer essa pergunta. E é muito interessante quando vem os resultados. A gente fez uma rodada essa semana que passou das avaliações 360 graus, como a gente chama de inteligência emocional. As fichas que caem nas pessoas. Poxa, eu nunca pensei que tinham essa visão de mim. Muitas vezes acontece a surpresa positiva, a pessoa se avalia menos numa qualidade e o grupo avalia ela melhor, e vice-versa, né? Também ela se sente a última bolacha do pacote e o pessoal diz, não é bem assim. Sabe que isso que tu tá dizendo me lembrou, assim, coisas lá do século passado, mas que tem total validade. Quando eu estava na 8ª série, que a gente fazia aqueles testezinhos, como eu me vejo, como meu coleguinha me vê, mas é a realidade. E o líder, ele tem que ter essa humildade de saber ouvir a sua equipe nas suas deficiências, para ver qual é a imagem que ele está passando para a equipe. Porque às vezes o cara se acha o bambambam, e não é nada disso. Outras, ele está um pouco baleado e fica fragilizado e acha que não presta para mais nada. E também não é. Quer dizer, não é nem um extremo nem outro. Mas ele só vai conseguir mensurar e avaliar isso adequadamente a partir do momento que ele cruzar a sua autoavaliação com a avaliação que o grupo está dando para ele. Isso. E eu ainda acrescento mais uma coisa. Não é toda avaliação que a gente sai lendo e fazendo. Porque tem pessoas que te avaliam e elas têm, de fato, um objetivo de contribuição. E isso até na maneira como ela descreve, o que ela diz, porque a gente tem lá os campos de qualitativa, fica claro quando uma pessoa quer ajudar, né? Quer te ajudar a desenvolver. Agora, tem pessoas que já chega ressentido na parte da fala. As facadinhas. Magoado, né? E aí tu tem que ler com cuidado, porque essas sugestões geralmente não são genuinamente de desenvolvimento. Então, mas seja como for, por que você criou ali uma rusga com essa pessoa? Tudo se aproveita como possibilidade de aprendizado, não necessariamente de possibilidade de desenvolvimento. Mas eu vejo com essa rusga, né? Eu vejo assim, Alessandra. Quando tu me pede para falar de ti, eu revelo muito mais do Luciano
do que eu Isso. revelo da Alessandra. Isso Por aí. quê? As coisas que eu vou dizer, como eu vou dizer, as palavras que eu vou escolher, elas mostram como eu penso, como eu Aham. sinto, como eu ajo e como eu reajo. Isso E aí, aí. quando tu vê o Luciano falando, blá, 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 tu, raio-x, É. já sei como é que é o cara. Isso aí. Isso aí. E tem uma coisa que nos testes a gente tem usado muito, que eu acho legal também comentar, que é o conceito de coerência versus familiaridade. O que é isso? Se tu tem 5 pessoas no teu time, na tua equipe, e dessas 5 pessoas, tu tem um que te deu nota 1, um que te deu nota 2, um que te deu nota 3, um que te deu nota 4, um que te deu nota 5. Meu Deus, né? Um de cada pelo. No sentido de que cada um te vê de um jeito. Esse grupo não é coerente. Tu deve ter inimigos, aliados, gente nova, gente que não sabe o que está avaliando. Então, é muito mais difícil num grupo incoerente você tirar uma avaliação que seja fácil de desenvolver. Então, a gente busca sempre algum tipo de coerência. Além disso, a gente busca familiaridade. Dependendo da pergunta que tu faz, como é uma questão emocional, tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu não sei dizer se ela sabe lidar com conflito, nunca vi ela lidando com conflito, né? E aí, o que ela não tem é tempo de estrada contigo, como é que ela vai te avaliar? Então, para avaliar a inteligência emocional de alguém, eu tenho que, de fato, conviver com essa pessoa. Tem que ser recente e tem que ser frequente. Aí eu consigo saber como ela age. Ó, tem uma pergunta da Letiária aqui, ó. Adoro quando A compartilha. Letiária trabalhou comigo na Big Festa. É uma menina Aham. encantadora, extremamente amável. Manda Olha bala. só. Vamos ver, é bem comprida a pergunta. Ó. Vou ter que botar um ver mais, Letiária. Vamos lá. Aham. Pois é, como assim? Não entendi, ó. Vamos lá. Amanda Live, apenas comentando, é uma pena a falta de visão de alguns líderes em visionar uma boa produtividade, falta de bom senso, às vezes, da equipe em não replicar aquele desabafo do colega, como foi comentado. Pelo que eu entendi, então, o pessoal não validar o comentário de um colega, é isso, Letiara? De repente alguém reclamou e os colegas não replicaram da maneira como foi dito, falaram de uma maneira mais maldosa, é isso? Falta de coleguismo nesse caso. Porque aí entra uma coisa que alguns líderes também fazem, de valorizar só o que tem que ser feito. Faça porque tem que ser feito. Tem esse prazo, temos que cumprir. Tem essa tarefa, tem que fazer. O problema é fazer a qualquer custo. No curto prazo, eu até consigo. A Mas médio e longo deixa prazo, eu deixo destroços. cicatrizes. Pessoas que Cicatrizes vão profundas. adoecendo, metas que param de ser cumpridas, disputas internas de poder, eu vou alimentando o caos. Então, essa história de fazer apenas porque tem que ser feito, fazer o que é para fazer e não entender o como fazer, o caminho para fazer, a trajetória que eu vou percorrer com esse pessoal, isso é complicado. É complicado quando eu desconsidero o processo, quando eu só penso no final. Que nem o nosso Waze lá, né? Se a gente quisesse chegar no Waze. Essa eu me lembrei da Ana, a Ana que comentou isso uma vez num treinamento que eu achei muito bacana. Que o Waze ele te diz lá, tu põe o teu destino, onde é que tu quer ir, né? Só que ele te oferece rotas. E boa parte do trabalho, agora fazendo um paralelo com a liderança, é encontrar as melhores rotas, uma rota mais agradável para que a gente possa chegar lá. Às vezes é um pouquinho, 1 minuto ou 2 a mais, né? Naquela rota do Waze ali, mas é uma rota muito mais agradável, que tu vai ver uma paisagem bacana. Se a gente for pensar em clima organizacional, essa é a ideia. Às vezes não vai ser o super ultra projeto, mas o ótimo pode ser inimigo do bom do ponto de vista emocional. Se eu ficar focando apenas no final e não no processo. É meio que a diferença entre eficácia e eficiência, né? Que a gente usava dizer também na época da ISO. Não adianta só eu marcar uma super partida, fiz uma partida, ganhei. Tá, e acabei com 9 jogadores meio mortos. Não consegui terminar direito. Não tem outro jogo depois. Depois não tem Esses outro aí acabaram. jogo, eu matei todos os meus recursos. Porque eu tinha que ganhar, tinha que ganhar. Às vezes aquele empate bacana que eu fiz um baita jogo, que todo mundo foi lá e desempenhou. É um jogo legal. Eu sei que o pessoal gosta muito do ganhar, mas ganhar com todos ganhando,
né? Não apenas uns ganhando, mas todos ganhando, essa noção de time. Isso que tu tá trazendo agora, a minha mente aqui ativou um outro departamento aqui, né? Os neurônios estavam lá na salinha do Google, brincando de escorregador, jogando ping-pong, e agora eles, opa, Luciano, tem uma pergunta aí, ó. Por que nós estamos vivendo um momento em que há uma necessidade tão grande de inteligência emocional e por que há uma carência no mercado de líderes com estas habilidades? Ah, é ótimo. Essa pergunta eu te encomendei, né? O pessoal estava ali brincando no meu cérebro e aí saíram agora. É isso aí. Sabe que eu vi um estudo da Korn Ferry para explicar isso, da Korn Ferry Hey Group, essa consultoria de recursos humanos que a gente representa aqui no Brasil. Em tempos de crise, ou logo após uma grande crise, a inteligência emocional é sempre muito necessária. Tempos de paz, em tempos de todo mundo próspero, de tudo fácil, as pessoas nem se dão conta que precisam daí. Mas quando eu tenho o meu emprego ameaçado, quando a ansiedade bate lá no topo por eu não saber o que vai ser o amanhã, quando aquelas profissões que antes eram certas, hoje não é tão certo assim, quando a gente tem um mundo em que o teu sustento não é uma coisa tão fácil, tu vai precisar de inteligência emocional. Tu vai precisar lidar com esses teus sentimentos conflitantes. E eu diria que são 3 grandes sentimentos aí para te conseguir lidar. Ansiedade em relação ao futuro, que ela persegue todos nós, pequeno, médio, grande. Tristeza em relação, ou frustração em relação às tuas perdas, aqueles sonhos, aqueles ideais que você tem que às vezes adiar, porque não é mais para já, é para daqui a pouco, e eu tenho que ter consistência nisso. E sim, a raiva, a sensação de injustiça, de por que não dá certo, de por que tem gente que pode, mas faz mal e tudo mais. Então, em tempos de crise ou pós-crise, a inteligência emocional tem um boom. E isso são ciclos. Lá atrás, quando deu a queda da Bolsa, em 2007, 2008, deu um primeiro boom. Naquela virada do milênio, que deu aqueles problemas nas bolsas de internet. Te lembra daquilo, Luciano? Lembro. O pessoal aí da internet vai lembrar do que a gente está falando. Logo em seguida Delay. também deu um boom da inteligência emocional. E agora, especialmente aqui no Brasil, com todas essas transformações que a gente vem passando, também a inteligência emocional está em alta. Eu diria que tem a ver com isso, tem a ver com o novo tempo do trabalho. E mais uma coisa, como a gente tem mídias demais, olha nós dois hoje tentando começar essa live. Olha o que era a situação, né? Manda pelo Waze, manda pelo Insta, abre para não sei aonde. Eu estou com o celular na mão, com uma tela na outra. Essa quantidade de janelas atencionais, assim que a gente vai dizer, né? Essa quantidade de foco atencional não é bom para o nosso emocional, não é. Então, aí é uma característica do nosso tempo de ter janelas demais abertas, de ter muitas coisas na cabeça, muitas mídias, muitas informações para lidar, e aí bagunça geral o nosso mundo interior. E aí, cada um marca os encontros contigo de alguma forma. Eu me lembro de dando uma palestra em que tu dizia, exige atenção máxima à comunicação. Então, na hora de escutar o outro, não fica no WhatsApp, não fica no celular, para tudo, olha para o outro e te põe para escutar. Me lembro, não sei qual o contexto, mas tu estava dando a palestra e eu me apaixonei por isso. E reforçando assim, tudo bem, tu trouxe para nós de que de tempos em tempos, em crise ou pós-crise, nós precisamos da IE. Há uma necessidade. Resposta 1, ok. A pergunta 2 é, por que nós estamos numa crise de líderes com IE? Ah, pois é, isso eu esqueci de responder, verdade. Vamos lá, porque eu acho que estamos numa crise de líderes. Há um tempo atrás, ponto. Vou explicar por quê. Esquece o com IE, líderes, ponto. Tá. Quando há uns 10 anos atrás, eu acho que foi o Lee Iacocca lançou um livro. O Lee Iacocca foi aquele cara que foi o presidente da Chrysler, ele chegou um tempo assim, não sei se foi presidente ou só vice-presidente da Ford, né? Ele era grande amigo do Henry Ford.
O Lee Iacocca, ou é Lee ou é Lee Iacocca, né? Eu acho que é o nome dele. Ele era um super cara, assim, dos Estados Unidos. Ele lançou um livro. Este anel. Ah, tu gostou do meu anel, é? Luciano, tudo reparando as coisas. Tem uma coisa azul aqui, ó, para combinar com ele, que não dá para ver, mas tem um troço azul. E ele lançou esse livro que dizia: Onde estão os líderes? Onde estão os líderes? Isso faz anos. Tá? Eu me lembro que eu estava no aeroporto, nessas viagens que a gente fazia de consultoria, e me chamou a atenção esse livro. Deve ter sido lá por 2004, 2005, por ali, tá? E já era uma coisa que estava uma bola cantada. A gente tem tido, sim, uma crise de liderança ou de pessoas que possam nos representar, seja no âmbito comunidade, estado, nação, empresa, onde tu quiser focar. Quem são as pessoas que a gente tem por modelo? Pessoas que nos inspiram. Olha nós com os Vingadores aí, com os super-heróis, olha que coisa mais terrível. Quem tem filho pequeno é homem, né? As meninas também vão e gostam, mas às vezes tu vê os meninos, coitadinhos, eles estão confusos, né? Eu juro que eu tentei acompanhar um desses últimos Vingadores aí, eu cansei. A quantidade de alienígena e de bicho lá e de super-heróis. É só o início, porque agora vem as guerras interestelares. Muito bem, então a gente tem crise de liderança. O que afinal de contas, a gente quer se inspirar? E eu acho que, de novo, tem a ver com o tempo que a gente está vivendo. É um tempo muito pulverizado, tem coisas demais, há uma diversidade muito grande de possibilidades. E aí as pessoas não sabem muito bem o que as representa, que modelos elas querem para si, para a vida delas. Então, nós estamos vivendo uma crise de valores. Eu acho. Está bem difícil de achar esses valores. Eu estava até pensando ultimamente, aí entra um pouquinho da idade já falando, né? Mas eu essa semana descobri coisas aí, Dia dos Pais e tudo mais, descobri coisas sobre a minha origem libanesa, que eu fiquei muito, muito emocionada de saber do que significava o sobrenome da minha bisavó, da minha avó, aliás, a minha avó, bisavó da minha filha, porque eu pensei em bisavó. A minha avó, o sobrenome dela era Had, que significa trovão, né? E eu fiquei toda emocionada de saber que o sobrenome da minha família significava trovão, eu não sabia, né? E tu vê, a gente, até mesmo em relação à nossa ancestralidade, os valores de família, o valor do que te importa, os valores religiosos, porque não os espirituais, as pessoas têm tido dificuldade de se inscrever num grupo de valores. De dizer, isso eu vou buscar, isso vai ser algo para minha vida. Por que tanto dessas buscas em torno do propósito? Propósito é uma palavra que tem se usado muito em recursos humanos. Qual é o teu propósito? O que tu busca? Eu me lembrei de uma fala do Bauman sobre isso. Tem uma palestra que ele deu, até que ele veio aqui na época do Fronteiras do Pensamento, hoje já falecido, né? O Bauman da Modernidade Líquida. E ele dizia o seguinte, uma pessoa em 1900 e pouco, que foi o século dele, né? Quando ela começava a sua vida, ela tinha um projeto de vida. E esse projeto de vida, ela tinha umas 2, 3 grandes escolhas. Que profissão ela ia ter, com quem ela ia casar, e deu. E paramos por aí, né? Hoje, a cada semana, as pessoas querem fazer uma grande escolha. A cada mês da vida, elas querem reformular a sua vida. Então, há uma velocidade muito grande também necessária, ou que a gente sente que a gente tem essa velocidade, e parece que esses valores não bastam. E a pessoa vai lá no mercado de valores e tenta buscar algum valor novo para si. Então, tudo isso eu acho que contribui. Aqui eu viajei no Paqui agora, né? Mas eu acho que contribui para uma crise de liderança. Como o nosso tema ele é um chá entre amigos, né? Tu falaste há uns 10 minutos sobre essa questão das tecnologias, né? E isso também está muito ligado, é a minha interpretação, Alessandra, porque o que eu vejo? Acabou de trazer Bauman, né? Uma, duas, três coisas para tu te concentrar ao longo de uma vida toda é fácil. Hoje, tu tem que, se duvidar, 15, 20 janelas ao mesmo tempo para te concentrar. E isso fatia a tua energia, fatia a tua força, e isso tem uma teoria em varejo, que é da
psicologia que quando tu tem muitas escolhas, Uhum. tu tem uma dificuldade muito grande para escolher, porque Uhum. te gera muito mais se tu tiver 3 elementos. É muito mais fácil. E eu inconscientemente já uso isso quando eu estou em determinados negócios que tem coisas, olha, isso aqui está encalhado, então tu tira todo o outro e deixa só esse aqui. O cara não tem Uhum. escolha, ele entra no estabelecimento, é esse que ele vai comprar. Tu tem Aham. 3 marcas de água, por exemplo. Não, tu bota uma ou bota duas, ele escolhe ou essa ou aquela. Agora tu bota 50 marcas de água, Fica tu difícil, vai né? fatiar. É o que está acontecendo conosco, segundo o que nós estamos trocando de ideia, que eu interpreto, que é essa questão justamente, muitas escolhas, muita área para botar atenção, tu acaba não botando atenção em nada. Isso, exatamente. E dá uma sensação de desgaste. E aqui, puxando de novo para o nosso mundo emocional, toda vez que eu saio do que eu estou fazendo agora, e que eu fico projetando futuros milhares possíveis e cenários possíveis mentais, ou fico lembrando de coisas que já aconteceram, que não estão mais comigo, eu posso gerar algum desgaste emocional. O nosso emocional, ele é dono de entender a realidade que eu estou vivendo, mas se eu estou começando a imaginar um futuro lá na frente, ele começa a sentir esse futuro como se ele estivesse aqui. Se eu começar a lembrar de uma coisa que me fizeram na janta passada, faz de conta que a janta é agora. O teu mundo emocional não entende muito bem essas viagens no tempo que a mente faz. Eu lembro de ti, olha, Alessandra, conviver contigo e trocar contigo é extremamente enriquecedor para todo ser humano, porque eu lembro de ti exatamente falando assim, ó, as nossas emoções não têm noção de espaço-tempo. É por isso que uma dor emocional, ou um prazer emocional causado 30 anos, É é imediato. como se fosse ontem, É agora de agora. manhã. É já. É Aconteceu. nesse momento. Porque na hora que tu abre esta portinha, vem com uma enxurrada, uma potência, e tu, se não souber lidar, trabalhar com isso, vai responder da mesma forma que tu respondeu naquela situação. Isso mesmo. E os nossos afetos, eles são um fator de memória, tem mais essa. Só para dar esse exemplo agora, nosso tempo já está se acabando, já se foi, mas a gente começou tarde também. Só para comentar isso com vocês, agora no Dia dos Pais, eu fui com o marido, filho, a gente foi no restaurante Lieberman. Eu já faço aqui a propaganda porque eu achei maravilhoso a comida. E o que me aconteceu? Depois de muito provar comida árabe, eu provei a lentilha, a tal da mjadra, que é a lentilha com arroz. Assim que eu abriu, ele trouxe aquilo, me brotou água nos olhos, porque eu senti o cheiro da lentilha com arroz que a minha avó fazia. Exatamente como se eu tivesse a vovó ali na frente, né? Então, essa é a memória afetiva que simplesmente um cheiro pode nos trazer. E, aliás, que poder tem os cheiros de nos remeter memórias. Quem não se lembra aí dos creminhos, dos cheirinhos de mamãe, de vovó, de casa de mãe, de casa de vó de tarde? Por que aquele bolinho da vovó é uma coisa que fica na cabeça da gente? Olha, eu pensando em bolo de novo, Márcia, bem gorda, né? Lembrando de bolo. Lembrando dos bolos da Márcia. Então, o afeto é hoje, é aqui, agora. Por isso que ele é tão poderoso. E por isso também que às vezes a gente antipatiza com uma pessoa que nem tem grandes motivos para antipatizar, porque ela nos remete a lembranças e a sensações que voltam naquela resposta, naquela postura, naquele jeito de ser, né? Exatamente. Ó, beijo, Ana. Eu também preciso ir, nós temos que ir embora. Ana tá dizendo, eu tenho que ir embora. Vamos embora. Vamos dormir, que nós temos que trabalhar amanhã. Olha só, fraternalmente, eu te amo, Alessandra. Eu Adoro também. trabalhar. Márcia, querida. Assim, ó, eu falo de ti pelos cotovelos para todo mundo e babo, porque é maravilhoso. Porque assim, ó, tu tem o conhecimento e tu traz e compartilha ele conosco com uma leveza, com uma agradabilidade que eu como sou um multiplicador, tudo que tu fala, que tu falou, daqui a pouco já tá multiplicando nos meus textos, nas minhas equipes, nos meus vídeos. Por quê? Porque tu traz de uma forma extremamente agradável. Tu é fantástica. Muito Tu é maravilhosa. obrigada. Por sinal, Um grande abraço. que história é essa de dar aula ao lado de Daniel Goleman? Então, só vamos fechar com isso. Nós temos duas pessoas para nos acompanhar. É a Márcia e mais alguém que vai fechar o buffet. Então, vamos lá. Dias 11, 10 e 11, se não me engano, é 11 e 12. 11 e 12 de setembro, eu vou dar aula com o Daniel Goleman na PUC.
A gente, nessas disciplinas, essa disciplina plágica, o nome dela se chama inteligência emocional. Essa disciplina, ela tem sempre, as disciplinas desses cursos, um professor convidado, que é o professor de fora, e uma professora da casa, um professor da casa. Então, eu sou a professora da casa e o Daniel Goleman é o professor convidado. Até lá nós vamos ter que ter uma selfie. Eu brinco que eu vou pegar cada copinho que ele beber, depois eu vendo no eBay. Muito bacana vai ser poder conhecer o professor Goleman. Tu merece. Tu merece isso, Ali. Pela tua história, pela pessoa que tu é. Isto é mais um passo muito importante na construção do que tu vem plantando. Então, assim, ó, não imagine ou não pense assim, estou realizada. Não, 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 não. É uma etapa importante de realização que vai fazer com que as tuas estradas trilhadas sejam maiores e mais intensas, desafiadoras. Que Deus ajude. E o professor Goleman está aí fazendo livros no mundo todo, né? Quem sabe daí já não se inspira para a gente fazer um trabalho aí. Estou torcendo. Tomara que isso renda frutos. Vai. Eu vi a tua postagem. Aí essa live vai valer, hein, Luciano? Eu vi a tua postagem na Champs-Élysées recordando, e eu digo assim, Paris, que vontade, eu vou conhecer ainda, calma. E aí eu fico torcendo por ti, dizendo assim, olha só, ela nem imaginava estar aqui agora fazendo isso, mas ela estava lá. É verdade. É assim que Foi funciona. aquela malinha lá dizia primeiro Congresso Mundial de Inteligência Emocional. E é isso hoje é inteligência emocional, né? Que barato. O povo tá tudo se despedindo de nós, você não vai ficar só nós aqui. Alguém tem que apagar Lá o no mundo. Face tá chegando um monte de gente, é diferente, o pessoal que tá chegando da faculdade, tá chegando a Vanessa Fioravante, é verdade. farmácia, né? A Josiele Bueno, que tá aqui nos assistindo no Face, é a nossa parceira da Fundatec, onde eu faço aquele evento que tu também gosta. Eu vou arranjar um espacinho para legal, Josi. Capacitação solidária. Por sinal, também tem que fazer propaganda. Sábado, capacitação solidária para o pessoal que está querendo qualificar o seu currículo, pessoal que quer aprender a passar na entrevista de seleção. A Roberta Fonseca da Move. Tu já conhece a Roberta Fonseca da Move, Alessandra? Não. Ó, viu? A gente vai conhecendo pelas lives, né? Que legal. A Roberta vai falar sobre desenvolvimento de processos seletivos, né? Dinâmica de grupo. E o Luciano vai falar sobre redes sociais, como se comportar, como utilizar a rede social, o que falar, o que não falar, como especialista em network mesmo, né? Muito legal, Luciano. Eu acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem, já me coloquei à disposição. Desejo muita sorte para vocês, muita luz, muito sucesso. Então, Alessandra Gonzaga, agende 30 de novembro para um evento especial gratuito desses voluntários. Anota aí, porque eu vou trazer 2 pessoas do Rio de Janeiro para estarem do teu lado falando. Uma é RP, e é a Daishaya, que é lá do Rio, ela é RP, tem a altura da Márcia, 1,48. Imagina o palco que eu vou ter que fazer uns livros para ela poder... Eu falo sempre os menores frascos para os melhores perfumes. E a Priscila Couto, que também dá suporte e orientação. Nós vamos fazer um trabalho super legal. E eu vou trazer a Ciraiane, que é do Sicredi. Acho que a Ciraiane tu conhece. A Ciraiane é PCD. E nesses tempos ela fez uma live comigo. E a Priscila, que estava na live, perguntou, mas qual é a tua limitação? E ela disse assim, eu sou cega. Capaz que tu é cega, porque ela faz a live com uma naturalidade de fala. Se tu não sabe que ela é cega, tu não percebe. E aí eu disse para ela, Ciraiane, tu vai estar nesse trabalho para falar de inclusão para os RHs. O que é importante para os RHs fazerem de inclusão? Porque é muito fácil tu trazer uma pessoa para falar de PCD e inclusão não sendo PCD. O legal é tu trazer alguém que vive na pele a necessidade da inclusão e ser PCD. É verdade. Essa semana que passou, eu dei um treinamento com uma pessoa com deficiência auditiva. Tínhamos pessoas lá para traduzir em Libras. Não vou poder fazer aqui. Vou ver se eu consigo fazer para te ver. Uma coisa que eu aprendi muito legal. Deixa eu ver se eu fazer sem desmontar aqui. É inteligência emocional. Em Libras. Achei muito legal. Inteligência e o emocional vem puxando os pelinhos, assim, ó. No Face vai dar para ver, ó. Vem puxando os pelinhos no emocional.
Achei Dá o pra ver. máximo isso. Descobri, agora eu só quero falar inteligência emocional em Libras, tem que aprender mais, né? Vou colocar isso nas minhas lives. É Inteligência maravilhoso. Que é a emocional. inteligência Vou colocar. emocional. E ele fazia assim, aquele emocional puxando, assim, né? Muito Com legal. emoção. Ele fazia o emocional com emoção. Isso, amei, né? Muito show. Ok, temos que ir Então, embora. pronto. Temos que acabar. Eu Tenho tenho que que dormir também, que jantar amanhã eu ainda. tenho serviço cedo, 7h30 tenho coaching. Eu tenho que jantar ainda, porque eu cheguei em casa e nem jantei. Muito bem. Então vamos lá. Tu vai jantar Muito. melhor, que tu tem a Marcinha, eu vou ter que esquentar a comida lá e só Deus sabe o que eu vou comer, tá? Então é Eu tenho um isso. maridão maravilhoso e a filhota aí, e é uma família linda, maravilhosa. É verdade. Pessoas lindas, queridas e maravilhosas que nos assistiram no Face, que nos Muito assistiram aqui no obrigada para todo Valbrunch. mundo que veio. Desculpa nossos atrapalhamentos. Espero não ter ficado com eco. Seja Tchau! Beijos! Vou desligar aqui, vou desligar lá. Então vamos lá.